Jornal Norte entra hoje em um novo momento, o Norte Entrevista. O objetivo é abordar temas importantes da sociedade, temas relevantes para Paraíba, para o Brasil e para o mundo, trazendo especialistas que podem nos esclarecer sobre esses temas, que podem aprofundar esses temas, que podem estabelecer um debate público mais pautado pela realidade, pelos fatos e pelos dados. Assim, nós vamos construir um debate mais rico e, principalmente, mais verdadeiro sobre aquilo que efetivamente interessa para a construção do país democrático que nós todos queremos. Essa é a proposta do Norte Entrevista. E, para começar esse primeiro programa, esse primeiro quadro, eu trouxe um tema muito importante para a sociedade que poucas pessoas estão falando, inclusive a própria imprensa, que é a Lei Antifacção. Essa lei foi promulgada agora recentemente, sancionada pelo presidente Lula. Nós vamos abordar esse tema trazendo um especialista. E aí eu apresento o nosso especialista, mestre em ciências criminalísticas, advogado criminalista, Eduardo Luna. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro momento do Jornal Norte Entrevista. Meu caro Ulisses, eu fico muito lisonjeado por estar pontuando aqui nessa nova faceta do programa, e a satisfação estar aqui dialogando com o público da TV Norte. Pois é, Lei Antifacção, uma lei recente, criada agora no governo, em razão do que nós vemos e acompanhamos há muito tempo no Brasil, que é o crescimento das organizações criminosas. E elas se dão em todos os lugares, praticamente, estenderam seus tentáculos por todos os poderes, isso é importante dizer e destacar, né? E ela precisa ser de um enfrentamento específico. É lógico, nós temos na legislação, nós temos o Código Penal, nós temos a Constituição, e lá já trata de vários tipos de crimes. A lei antifacção, ela vem para um objetivo mais específico, que a gente quer aprofundar um pouco sobre isso, doutor Eduardo. Como é que você viu a promulgação dessa lei em relação às leis já existentes? Ela avança, ela melhora, ou a gente ainda precisa discutir mais esse tema? Essa normativa que surgiu, a LUME, ela tem aspectos muito positivos e ela está voltada, direcionada para um fenômeno específico da delinquência organizada. Essa nova lei, ela trata das organizações criminosas ultraviolentas, que têm um escopo preciso, qual seja o domínio territorial estruturado. Essa nova lei, ela define condutas, ela criminaliza condutas, e no bojo dessa descrição criminológica, o alvo é exatamente organizações criminosas ditas, chamadas pela lei de facções criminosas, ultraviolentas, que têm em vista um propósito de se projetar sobre um segmento social, sobre um território, sobre uma dada base geográfica, e aí exercer influência. O exemplo aqui mais ilustrativo, mais evidente, dessa dinâmica específica tratada na lei, é o exemplo que nós verificamos em sítios paraibanos, inclusive, já, tomados por uma delinquência organizada, que se projeta de modo a exercer influência sobre segmentos específicos. É comum o jornalismo paraibano, o jornalismo carioca, o jornalismo brasileiro, enfim, fazer referência a organizações, a estruturas montadas pelo crime, a fazer referência a essas estruturas que se projetam sobre uma determinada base fático-social, aí exercendo influência, extraindo soldados rasos para a prática de crimes diversos, como o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas. Então, essa lei, ela se coloca neste enfrentamento específico dessas organizações chamadas de ultraviolentas, que se colocam no determinado cenário, exercendo aí influência, cooptando pessoas comum do povo, cooptando pessoas, autoridades ligadas ao poder público, tudo com vistas como define a lei, tudo com vistas a estabelecimento de um domínio estruturado sobre segmentos sociais, sobre uma determinada base geográfica, sobre um determinado sítio humano, enfim. Bom, doutor Luna,
Tem uma questão importante dentro desse debate, e ela diz respeito a uma outra lei que também foi recentemente criada, que é a PEC da Segurança Pública, né, que tenta estabelecer ali um eixo para o enfrentamento ao crime organizado, ao crime de uma maneira geral, mas com a participação de todos os entes de uma forma coordenada, né? Isso gerou alguns ruídos, alguns governadores questionaram a lei porque achavam que teriam algum poder diminuído em relação ao poder federal. E aí eu quero juntar essa questão exatamente a essa expansão do crime organizado, porque a gente tinha, antes e anteriormente, a ideia de que o crime estava muito localizado em determinados centros, né, o Rio de Janeiro, ou São Paulo, e de repente a gente não vê mais isso. A gente vê o crime presente aqui na Paraíba, como você já bem citou, está no Rio Grande do Norte, está no Pernambuco, enfim, está lá no Rio Grande do Sul. Ele se expande... Dentro das penitenciárias? Dentro das penitenciárias, aliás, é importante ressaltar isso. E também, e nem tanto nas favelas, como se costuma dizer, né? Se colocar o crime organizado como alguém que está lá dentro da favela, o que não é uma verdade, né? Tem lá as facções, tem lá as organizações, mas está longe de ser a grande organização que se quer combater efetivamente. A conjugação dessas duas leis, talvez elas surtissem o efeito desejado, porque com a integração das polícias, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, os agentes de segurança, juntamente com essa lei, talvez esse enfrentamento fosse, enfim, se desse onde ele aparece, né? E aí se aplica a lei para fazer esse enfrentamento. Pode ser, esse é um caminho, isso é uma possibilidade. A lei ela pode fazer essa ligação? Na prática, Ulisses, essa combinação de forças estaduais, força federal, ela já existe. Inclusive, a literatura especializada que trata do combate à criminalidade organizada, um dos capítulos dessa literatura especializada é exatamente a necessidade de o crime organizado ele ser enfrentado conjuntamente. E, inclusive, nesse conjunto, havendo o intercâmbio de informações e de expedientes investigativos entre países. É a chamada cooperação investigativa ou cooperação judiciária internacional. Tratados já existem, a farta em nosso país, que tratam exatamente da possibilidade de o Estado brasileiro se comunicar com polícias estrangeiras com vistas ao intercâmbio de informações. O crime organizado, ele é definido como uma delinquência estruturada financeiramente e tecnologicamente também. Uma das características frontais dos ditos clãs delinquentes, também são assim nomeados na literatura especializada, uma das características dianteiras é exatamente esse poderio, o arsenal tecnológico e o arsenal financeiro, para além da formação de braços operacionais nos poderes que operam a política nacional, ou seja, braços operacionais a funcionarem no judiciário, no legislativo e no executivo. Olha, vendo a promulgação da lei, exatamente, ou o debate sobre a lei antifacções, eu percebi, principalmente no Congresso Nacional, uma certa resistência de parte dos deputados e de alguns senadores em relação à lei. E a concentração de uma tese que, na verdade, ela se colocou basicamente no aumento das penas, né? A pena máxima chegaria a 40 anos de prisão, e eles colocaram isso como talvez o principal ponto da lei. Mas tiraram um outro ponto que era fundamental, no meu entendimento, humilde entendimento como jornalista, que era o do financiamento das políticas públicas de segurança, que aí, no caso, era a taxação das bets e tal, que se voltaria exatamente para a segurança pública. Seriam recursos importantíssimos para esse enfrentamento. No entanto, o próprio projeto ele coloca, não, vamos aumentar as penas, porque talvez essa seja uma forma de enfrentamento. Surtiria o efeito desejado? A sua observação foi cirúrgica, precisa. Durante o trâmite legislativo, e os parlamentares do governo, da base do governo, insistiram nessa necessidade. Criaria-se
uma contribuição a ser paga pelas bets, e esses valores seriam direcionados a fundos patrimoniais financeiros que se voltariam ao combate da criminalidade organizada. Já no final do trâmite legislativo, houve uma ressalva, extraindo esse tópico do projeto legal, sob o argumento, sob o pretexto de que ele seria votado numa outra base de discussão legislativa. Uhum. Eu entendo que o foco, então, muito precisamente enxergado por você, o foco foi deslocado para o endurecimento das penas. O crime que eu fiz referência no início, o domínio social estruturado, que é essa projeção dos clãs, por exemplo, em face de segmentos sociais, as penas elas são de 20 a 40 anos. Uhum. São penas realmente muito draconianas, insistindo-se assim num viés estratégico que tem se mostrado muito falho em nosso país. Essa legislação ela se enquadra naquilo que a literatura especializada denomina de populismo penal. Que consistiria o populismo penal? Exatamente essas leis que gozam de um apoio popular, essas leis que se colocam como verdadeiros paladinos da justiça no combate à criminalidade organizada, leis essas cujo enfrentamento, cujo cavalo de batalha é o endurecimento das penas e a flexibilização de regras que dizem respeito aos suspeitos, investigados ou acusados. Ou seja, cláusulas constitucionais, por exemplo, a cláusula que permite o suspeito, investigado ou acusado de não ser obrigado a produzir provas contra si. Uhum. Por exemplo, cláusulas como essa, elas são, no bojo desses pacotes anticrimes, dessas leis populistas, essas cláusulas elas são mitigadas, são relativizadas. Tudo em prol a um combate, a um enfrentamento ao crime organizado sangue sedento, a um combate cujo foco é o endurecimento das penas para, assim, entreter o respeitável público na ribalta das discussões legislativas. Portanto, essa faceta específica que se voltaria ao financiamento, ela foi extirpada, por hora, do debate legislativo, e o foco concentrou-se nessa, digamos, estratégia populista de endurecer as penas, tomando esse endurecimento como um remédio, como um fármaco capaz de resolver todos os males. Estratégia essa que não tem se mostrado efetiva. Vamos fazer aqui um exercício, uma retrospectiva. Digamos que a primeira lei, a mais conhecida, que segue o padrão do populismo penal em nosso país, a primeira lei foi a lei dos crimes hediondos. Uhum. Promulgada em 1990. Do advento desta lei para os dias de hoje, a criminalidade do Brasil, ela tem recebido diminuição nos seus índices? Nenhum. Ou os números, eles galopam, pululam diariamente? É o que a gente Seu percebe. telespectador reflete e no final decide. E uma escalada. Eu queria, antes da gente voltar para a lei especificamente, os seus tópicos ali, a gente já citou da pena, né, do aumento das penas por 20, 40 anos, era a definição exatamente sobre o crime organizado. O que é, onde vivem, o que comem, né, para a gente entender, porque é um ente em que as pessoas não conseguem materializar na sociedade. E ele está na sociedade. Ele está dentro do legislativo, ele está dentro do judiciário, ele está na sociedade, no dia a dia das pessoas. Ele existe, ele só não é palpável. Então, entender essa lógica, o que é o crime organizado? As pessoas comuns, elas vão apontar para uma comunidade, não, o crime organizado está ali, é aquele que é o traficante, né? É o assaltante, né? E não é mais isso, é uma coisa muito mais complexa, que ganha um aspecto quase empresarial. Para não citar os escândalos recentes, aquilo que a gente acompanha hoje sobre a questão do Banco Master, aquilo, para mim, na minha visão, é a ideia clara do que é o crime organizado.
né? E ele não pode, a gente não pode ter uma visão discriminatória. Não, o crime organizado está na favela. Não, o crime organizado está na beira-mar. O crime organizado está no condomínio de luxo também. Então, é importante que a gente entenda essa lógica do crime organizado para entender onde é que essa lei vai atuar. Você, entendendo essa lógica, essa lei, de fato, ela vai atingir esse crime organizado? Ela, como eu disse, ela se volta para uma dinâmica específica do crime organizado. Mas, corroborando essa sua definição, o crime organizado também é chamado, por esta dita literatura especializada, como a criminalidade dos poderosos. A criminalidade dos poderosos. Uma criminalidade que apresenta uma estrutura em que há uma divisão de tarefas e que pressupõe, isso é uma faceta da criminalidade organizada, que consta em todos os manuais de criminologia. Qual seja, ela pressupõe exatamente a projeção de braços, a conquista, melhor dizendo, de braços operacionais. Dentro do parlamento, no judiciário, nas polícias, nos poderes executivos. Essa cooptação de profissionais que estão inseridos no edifício público, essa faceta ela é retratada pelos estudiosos como um aspecto característico da criminalidade dita organizada. Bom, a lei, ela traz alguns pontos, eu fiz questão de discutir, trazer isso aqui para você. Um desses pontos era uma questão relacionada a famílias de presos faccionados. Essa semana, o presidente Lula, inclusive, sancionou uma lei que proíbe o auxílio, né, o auxílio reclusão para essas famílias. Todos nós sabemos, isso aqui, inclusive, se criou uma lenda absurda e me parece que fazia muito sentido que as famílias, né, elas não sofressem a pressão do crime organizado para continuar atuando mesmo com o companheiro ou a companheira que estivesse preso. E dentro dessa lei antifacção tem um capítulo que trata disso, tem um dispositivo que trata disso, né? É um enfrentamento, e coloca isso muito específico, porque é alguém que já está preso, isso. É alguém que já está dentro do sistema, e a punição vai para a família, né? Ou seja, essa situação retratada na lei, ela transgride um princípio, uma norma jurídica inserida na Constituição Federal, que é o princípio que veda a intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode passar da pessoa do condenado. E o que é que prevê esse dispositivo? O auxílio reclusão, ele resulta excluído em contextos de familiares de pessoas condenadas por estes crimes previstos na lei. Então, é uma afronta, entre outras. A legislação ela tem aspectos muito positivos, como, por exemplo, o capítulo que trata da asfixia financeira dessas organizações criminosas, ele é louvável. A criminalidade econômica ela está estribada, bem ancorada num poderio financeiro muito expressivo. E essa lei ela se volta para esse aspecto e promove, sim, eficazmente, um asfixiamento. Mas há alguns trechos que estão sendo muito criticados pelos professores de direito penal. Um trecho que me vem à mente agora é um que diz respeito à prisão preventiva automática de pessoas que são investigadas pela prática do crime de domínio social estruturado. Há um dispositivo inserido no Código de Processo Penal que estipula que a acusação que tenha como base essa situação fática, alguém que está sendo acusado por participar de uma organização, é causa suficiente para o decreto de prisão preventiva. Quando todos nós sabemos, qualquer manual, qualquer apostila de processo penal, vai definir que a prisão preventiva, a prisão provisória, que é aquela que surge durante o processo penal e que pressupõe a inocência, inclusive, do acusado, essa prisão preventiva deve ser tratada como uma exceção.
e ela deve estar ligada a requisitos muito rígidos. E essa lei ela vem a introduzir essa figura de uma prisão preventiva automática, ou seja, havendo investigação, havendo acusação, que trate no seu bojo de uma delinquência que tem essa finalidade, a prisão preventiva ela já surge automaticamente. Isso agride, isso transgride a preceitos muito básicos da nossa legislação penal e da construção mesmo acadêmica da prisão preventiva. Eu quero voltar na questão da asfixia financeira, porque a gente tem alguns exemplos para tratar desse tema e colocar isso dentro dessa realidade da lei, que a lei propõe, né, mas principalmente da percepção da população, o que o cidadão entende com relação a isso. Mas vou chamar a atenção para um outro ponto, e em tempos de fake news, é sempre bom a gente esclarecer coisas, porque elas acabam ganhando uma dimensão que não dialoga com a realidade, né? Um dos pontos trata dos presos provisórios, que é o impedimento para que presos provisórios votem. Também se falou durante muito tempo, inclusive dentro das campanhas, que havia votações dentro de presídio. Isso nunca existiu, porque preso não vota. O preso, em definitivo, alguém que está em regime de reclusão, de pena, ele não vota, não tem urna dentro de presídios. E isso foi falado. Agora, tem a lei antifacção, ela trata dessa questão em relação a presos provisórios. A pergunta sempre é sobre o efeito. Como você colocou desde o início, a lei tem seu lado positivo, e tem esses pontos controversos. A minha questão é mais sobre a aplicabilidade dessas questões. Como é que isso vai ser? Isso é possível? Né? Tem a segurança pública dos estados, a segurança federal, ela depõe... Tem instrumental? Tem instrumental, exatamente. A palavra correta ela tem as ferramentas necessárias para aplicar o que está dito ali. E aí, logo em seguida, eu vou voltar à questão da asfixia. Aliás, já vou emendar logo, porque elas vão dialogar. Nós vimos recentemente uma das coisas inéditas, que pouco se viu no Brasil, né? Não foi uma subida de morro, não foi um batalhão de policiais subir no morro para enfrentar um traficante famoso. O que nós vimos foi um dos endereços mais caros do Brasil, que é a Faria Lima, uma polícia federal, expor uma quadrilha que tinha na lavagem, ali na Faria Lima, no mercado financeiro, a grande lavanderia do dinheiro do crime organizado. E a gente vai descobrir que tem outras lavanderias ainda atuando muito firmemente nesse sentido. Eclesiásticas, inclusive. Exatamente. Né? A gente está vendo aí, dentro desses escândalos sobre os escândalos, muita coisa apareceu sobre o crime organizado e principalmente esse dinheiro que anda circulando e sendo lavado. Então, a lei ela tem os seus dispositivos para fazer esses enfrentamentos. Agora, tem as ferramentas, o Poder Estadual tem essa ferramenta, a Polícia Federal vai dispor dessas ferramentas para aplicar a lei, segundo ela está escrita? É uma legislação que poderia ser definida como uma legislação simbólica, porque, na prática, o combate ao crime organizado, as técnicas mais eficazes que têm se mostrado mundo afora, não são técnicas que dizem respeito ao endurecimento das penas e à flexibilização de garantias processuais penais. O aparelhamento das polícias, técnico e tecnológico e humano, melhor dizendo, é uma das estratégias a serem colocadas em prática. E o que nós enxergamos é que há alguns estados da federação, salvo engano, o nosso, dotado de uma polícia que não é remunerada condignamente. Salvo engano, o nosso estado apresenta um dos piores salários, quando comparado com os demais. Isso não colabora, não contribui, muito pelo contrário. Então, uma primeira intervenção seria uma intervenção em ordem a aparelhar tecnicamente e no que diz respeito ao pessoal, né, vinculado às investigações, vinculado ao aparato policial, ao policial civil, policial militar. Mas também uma estratégia considerada mundo afora como uma estratégia mais eficaz
essa, nesse contexto neoliberal da economia, se mostra incompatível, que é a estratégia que diz respeito a investimentos socioeconômicos que venham a galvanizar a economia, que venham a surtir efeito na ponta para os estratos da população, que se vêem diante de uma política neoliberal cuja característica é consabida, é trivialmente sabida, que é a abstinência estatal na produção de riqueza, um Estado que se limita tão somente a flexibilizar o trânsito no mundo financeiro e, ao mesmo tempo, a apresentar um braço penal punitivo bastante alimentado exatamente por essas leis populistas. Essas leis que apresentam nas suas redações penas endurecidas, mecanismos voltados a asfixiar a lavagem de dinheiro, mas que na prática, no concreto, no asfalto concreto da vida, o que nós temos é uma polícia mal paga, mal remunerada, muito mal aparelhada em termos do serviço público mesmo. Então, é uma legislação simbólica que, pela nossa observação do que já vem acontecendo durante os anos a fio, e lembre-se, nós temos uma lei que trata das organizações criminosas, nós já temos essa lei no nosso arcabouço normativo, que é a Lei 12.850, publicada em 2013. E nessa estrutura legal, há a descrição de ferramentas investigativas a serem operadas pela polícia para o desbaratamento dessas organizações criminosas. Uma lei essa publicada em 2013. E o que nós estamos observando é que de 2013 para 2026, embora abstratamente o corpo normativo, o corpo de leis, né, do nosso país, embora muito bem apetrechada, muito bem, esse corpo de leis muito bem apetrechado, na prática o que nós estamos observando é um crescimento exponencial do poderio financeiro e da projeção mesmo dessas organizações. Projeções essas em face de segmentos populacionais, de bases geográficas, que, pelo advento exatamente desse efeito, dessa expansão, surge essa lei aí, digamos assim, no calor dessa projeção que vem crescendo, surge essa lei abstratamente para tentar dar conta, a ver se será efetivo. Pois é, eu gosto muito da história do fato concreto, né? Vamos usar ter aqui a ideia, a tese daquilo que já está acontecendo e da aplicação dessa lei. Vamos colocar a lei no retroage para punir, né? Tem um princípio, um dos princípios do... Retroatividade da lei penal. Exatamente. Mas vamos supor que essa lei já existisse antes desse escândalo que hoje tomou conta do Brasil, hoje todo mundo fala nisso, os jornais diariamente estão dando isso, que é o escândalo do Banco Master. Né? No meu entendimento, eu vejo ali, depois do que tudo que já foi revelado, e ainda tem muito a ser revelado, né? As investigações ainda estão em andamento, mas já temos aí um eixo da estrutura desse crime como já preso, né? Já presos. Essa lei, em relação a isso, embora não seja uma tomada de território ostensiva e violenta, porque não é uma ação desse, mas é uma organização que pratica crimes, sim, inclusive de lavagem de dinheiro, ostensivamente, né? E faz isso para o próprio crime organizado. Pasmem, algumas pessoas, PCC, Comando Vermelho, todos eles estão entranhados ali na mesma história, né? Está tudo intrincado ali. Essa lei, ela poderia ser aplicada a a essa situação que está se apresentando hoje para todo o Brasil? Não, porque essa situação, a situação a envolver o escândalo do Banco Master, ela se enquadra mais na definição da criminalidade econômico-financeira, que é uma criminalidade sofisticada, uma criminalidade dita de colarinho branco. A lei antifacção, ela trata, claro, de uma delinquência estruturada, financeiramente muito bem dotada,
mas que tem um escopo específico, que é exatamente o domínio territorial estruturado, ou seja, exatamente isso, o exercimento de influência em face de segmentos populacionais. Veja, a lei, uma outra crítica a ser-lhe formulada, é que a lei ela é repleta de termos muito porosos. É uma lei repleta de expressões muito vagas. O que consiste o domínio territorial estruturado? O que é que significa na prática você exercer influência sobre segmentos populacionais, sobre territórios, bases geográficas? É muito fluida, a expressão legal ela é muito fluida. E diante disso, dessa característica, os especialistas também têm deitado muitas críticas, porque o direito penal, como é um direito sancionatório, que estipula condutas criminosas, atribuindo-lhes punições rigorosas, privativas de liberdade, o direito criminal ele tem que ostentar em si uma característica que é fundamental para a liberdade do ser humano, que é a precisão nessa descrição das condutas proibidas, das condutas criminosas. E essa lei ela traz esse viés ambíguo de definir condutas muito vagas que, na prática, o que vai gerar? Insegurança jurídica. Mas, pior ainda, insegurança jurídica, condenações em massa, a lei mal versada pelo Ministério Público, pela polícia, pelo judiciário, a lei mal versada, uma vez aplicada por operadores do direito, eminentemente punitivistas, que não elaboram uma autocrítica no que diz respeito a uma aplicação técnica da lei, porque há o fenômeno do populismo aqui que eu mencionei, que atinge parlamentares. Há a figura, o professor Rubens Casara, juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele trata, num de seus livros, da figura do populista judicial, que é o juiz travestido de herói, que utiliza essa legislação eminentemente punitivista para alcançar, tecnicamente, fazendo tábula rasa dessa tecnia legal, fazer dessa legislação um instrumento de guerra. Um instrumento de guerra, ou seja, criando assim, ou operando assim, uma persecução penal, um processo penal totalmente alheio às diretrizes constitucionais, que deveriam exercer influência e deveriam nortear a operação prática do processo penal. E na rabeira, então, de atuações de populistas judiciais, por exemplo, qual é a consequência? Mais prisões, mais condenações, presídios mais repletos de gente. Pois é, a gente tem acompanhado, eu acompanho com preocupação, é sempre bom lembrar ao internauta, ao telespectador, que nós já temos uma Constituição, nós temos um Código Penal, temos um Código Processual, que, enfim, são instrumentos importantes para fazer o combate correto à criminalidade, respeitando o devido processo legal, né, o direito ao contraditório, tudo aquilo que nós entendemos, né, que faça parte de um Estado democrático, de um país democrático. E eu entendo perfeitamente quando você coloca que é uma lei que ela vem num clamor popular, mas efetivamente eu fico buscando a efetividade dessa lei no cotidiano. O crime organizado está aí, ele se faz presente em todos os lugares, né? E ele não é só o crime, não é só o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, que é uma coisa também muito grave e pouco tratada nesse país. Isso é um problema muito sério. E ela não vai fazer esse enfrentamento. Cria-se uma ideia, cria-se uma percepção de que, olha, criou-se uma lei e agora sim nós não teremos mais o crime organizado. Eu acho que nós estamos distante disso. E outra preocupação que eu tenho é uma mistura do debate político com um debate social relevante como esse, que é o crime que assola o país e a gente tem medo, todo mundo que tem uma família está preocupado com esse tema. A ideia de, olha, não, então vamos fazer o seguinte, para melhorar isso, vamos criar a ideia de que crime organizado é terrorismo. Uma coisa ruim pode ser piorada?
Você tocou num aspecto aí. Há uma gramática, existe uma gramática, desde a Constituição, passando pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, que deve reger democraticamente o instrumento processual penal. O Estado democrático do direito ele não pode se transformar num Estado de polícia. Na prática, numa expressão de um autor português, que eu gosto muito, Germano Marques da Silva, na prática, deveríamos operar um processo penal sem pactos com lobos, nem acordos com o demônio. Ou seja, o ideal seria um equilíbrio que deveria tomar em consideração a necessidade, sim, de combater o crime organizado, combater eficazmente, e o Estado brasileiro, pela Constituição, ele se vê diante de imperativos de tutela, de deveres de atuar positivamente, mas, ao mesmo tempo, ele se vê também adstrito, pela gramática já mencionada, a operar esse instrumento processual, obedecendo cláusulas que dizem respeito à proteção da figura humana que está sendo processada. Na prática, então, não se admite um direito penal ou processual penal voltado contra inimigos. Não se admite. A nossa Constituição tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, que repele interpretações nesse sentido. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta. Sim, essa confusão que se faz, que no enfrentamento, não, olha, vamos estabelecer que criamos a lei antifacção. Olha, mas isso aqui também não é suficiente. O próximo passo seria, vamos estabelecer que o crime organizado é terrorismo. Isso é possível, isso cabe dentro dessa lógica do enfrentamento ao crime organizado. Colocá-lo como terrorista vai melhorar, vai mudar alguma coisa? A lei, como você já disse, ela tem aspectos positivos, mas do ponto de vista prático ainda tem uma série de lacunas e escapatórias. E tem um viés muito punitivista. Isso. Exato. Na verdade, o nosso ordenamento ele já contém em si uma previsão sobre grupos terroristas. Há uma diferenciação técnica entre grupos terroristas e organizações delinquentes, há critérios que definem uma e outra figura, mas, tentando entender a sua pergunta, esse viés eminentemente punitivista, ele não tem se mostrado eficaz e, muito pelo contrário, há especulações entre os estudiosos de que um Estado policial, um Estado que combate a criminalidade de maneira encarniçada, ela, na verdade, ao invés de trazer resultados sociais úteis, ela, muito pelo contrário, ela, no que diz respeito a essa criminalidade, a essas pessoas que já vivem o mundo das sombras da criminalidade organizada, elas, diante desse enfrentamento, há estudos criminológicos sobre isso, de que elas encontram estímulos para também recrudescerem na sua operação violenta, na sua operação voltada à cooptação de figuras públicas. Inclusive, essa repercussão é negativa diante desse fenômeno do populismo penal. Bom, a gente está concluindo aqui essa primeira participação do jornal O Norte Entrevista, conversando aqui com o advogado Eduardo Luna, mestre em ciências criminalísticas. Eu quero terminar essa nossa conversa, que para mim foi bastante esclarecedora, sobre a eficácia. Acho que o nosso internauta, o nosso telespectador, ele ficou ali com a mesma pulga atrás da orelha que eu. Efetivamente, se a gente olhar para essa lei do jeito que ela está posta, a gente pode esperar dela algum resultado a curto prazo, algum resultado, enfim, diante de tudo o que está acontecendo nesse momento, a gente pode, alguma coisa que seja, tipo, ela funcionou, a aplicação dela foi correta, ou essa permeabilidade, ou essa porosidade, como você bem citou, nos seus aspectos, elas podem redundar aí naquilo que a gente chama das chincanas jurídicas, né, no vai e vem, que acaba não indo para lugar nenhum. Há essa possibilidade, efetivamente? Na minha aferição, o que vai acontecer é o que já está em trâmite. Mais prisões, mais operações policiais divulgadas pela mídia, a mídia alimentar o populismo penal,
nossas prisões, que já são as mais abarrotadas do mundo democrático, irão crescer exponencialmente, irão continuar a crescer exponencialmente, e soluções estratégicas de cunho técnico. Essas soluções, elas permanecerão adormecidas, esquecidas, colocadas debaixo do tapete da discussão pública. O populismo penal, ele surge, eu até me arriscaria a dizer, com um efeito de emburrecer o debate público. Porque se preconiza o endurecimento das penas, a flexibilização de garantias processuais penais, e aquilo que poderia trazer resultados práticos, intervenção do Estado na área socioeconômica em prol da população dos mais desfavorecidos, essas soluções, elas restam esquecidas, elas restam colocadas, como eu disse, para debaixo do tapete da discussão pública. Pois aí, essa é a necessidade do Jornal Norte Debate, é trazer o tema para que a gente possa aprofundar e para que você, internauta, para que você, telespectador que nos acompanha, possa tirar as suas próprias conclusões, possa também fazer a sua pesquisa, que é muito importante. A gente vive um tempo hoje em que a informação ela é muito preciosa e ela precisa ser buscada nos locais corretos, nas fontes corretas, né? Influencer não é formador de opinião, né? A internet não traz as explicações corretas sobre esses temas, e por isso é necessário o debate, por isso nós estabelecemos esse quadro dentro do Jornal Norte, e vamos trazer toda semana um tema para aprofundar e para colocar para o telespectador as necessidades que nós todos temos e queremos, quer ver um Brasil melhor, quer ver o nosso Estado melhor, quer ver segurança pública para todas as pessoas, né, e quer para ver também a Constituição, as leis serem aplicadas de forma correta e igualitária, né? As leis não podem se aplicar apenas àqueles desfavorecidos, mas o crime ele também está onde estão os abastados, né? E a gente está vendo tudo isso agora. Então, o debate é importante, trazer esse esclarecimento de um lado, é importante. muita prisão domiciliar, muita de prisão, outro, né? muito xadrez. E esse tema também já rende outros debates aqui. Então, eu agradeço imensamente, doutor Eduardo Luna, pela sua presença aqui, mestre em Ciências Criminais, que trouxe aqui alguns esclarecimentos sobre essa lei que é recente, né? A gente sempre tem a perspectiva, a vontade de que ela seja aplicada da melhor forma possível e que traga resultados efetivamente. Tem muitas dúvidas, né, a partir da leitura simples da lei, por isso a gente traz alguém que possa falar sobre isso e aí a gente tira as conclusões a partir desse debate. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui. Eu que agradeço o convite, Luiz. Sempre a postos. É isso. O Jornal Norte Entrevista fica por aqui. Aguarde a nossa próxima edição. Toda semana um tema de relevância para a sociedade aqui no Sistema O Norte de Comunicação. Até lá. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Grande é o cuidado com Viviane, com tudo que ela sonha para o amanhã. Grande é a coragem de Valberlândia nas ruas, garantindo que nenhuma mulher esteja sozinha. Grande é ver Sandra reconstruir a própria história com independência. Grande é dar mobilidade para que cada mulher construa um novo destino.
Campinas segue ampliando oportunidades para todas as mulheres, porque ser grande é cuidar de cada uma delas. Prefeitura de Campina Grande. A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3.000 famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. Correr é pra mim. Correr é pra mim. Correr também é pra mim, que sou estreante. E na Corrida Nacional do SESI, correr é pra todo mundo! Garanta já sua inscrição. Dia 1º de maio, com largada na Casa da Indústria Paraibana, a FIEPB. No trabalho e na vida, a indústria é mais saúde. Realização SESI Paraíba. Em 2025, o Brasil teve o maior número de feminicídios da história. Não dá pra fingir que não vê. 4 mulheres mortas por dia. Não dá pra fingir que não ouve. Violência contra a mulher não é normal. Não dá pra fingir que não é com a gente. Respeito começa com as nossas atitudes. Você decide o próximo passo. Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Governo da Paraíba. Antes que qualquer discussão vire agressão, saiba que você tem um aliado nessa luta. Através do programa Antes que Aconteça, o Governo da Paraíba garante acesso à justiça, acolhimento, proteção e apoio às mulheres em situação de violência, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Para participar, você só precisa fazer a sua denúncia e procurar a rede de apoio em todo o estado. Antes que aconteça, saiba que você não está só. Governo da Paraíba. Com o Senai Tech, o talento da Paraíba encontra a tecnologia que marca um novo tempo para a indústria paraibana. O Senai Tech representa um ecossistema de inovação do Senai. Ele integra o desenvolvimento tecnológico, consultorias industriais, capacitação de profissionais e pesquisa aplicada. O objetivo é capacitar os profissionais ou empresas com tecnologias modernas, garantindo eficiência e inovação no setor produtivo. O Senai ele traz para a gente essa segurança realmente na grandiosidade da qualidade que a gente pede. Senai Tech, talento e tecnologia movem a indústria paraibana. O Governo da Paraíba cuida do Centro Histórico de João Pessoa e da memória da nossa gente. As reformas contemplaram o Teatro Santa Rosa, o Museu de História da Paraíba, o Palácio dos Despachos, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, Museu da Cidade de João Pessoa e casarões para sediar diversos prédios públicos. Além disso, tem programa fortalecendo essas ações. E agora o Governo da Paraíba dá as boas-vindas ao Hotel Vila Galé, que chegará em João Pessoa, aqui no prédio do antigo Colégio Pio XII. É assim que transformamos memória em realidade viva, experiências para o mundo todo. Governo da Paraíba.